Olá, turma! Então, nesse roteiro, nós vamos dar continuidade ao estudo de conceitos importantes da geometria. No roteiro passado, nós conhecemos os polígonos e os poliedros e os seus elementos. Uns desses elementos foram os lados, no caso dos polígonos, e as arestas, quando tratamos de poliedros, que são segmentos de retas que compõem essas figuras. E é as formas de representação desses segmentos de reta que nós vamos conhecer agora. Então, abrindo a apostila ângulo 2 de vocês, na página 237, é apresentada essa figura. Ela nos mostra a arte realizada por um povo que vive na África do Sul. Perceba que o grafismo apresenta características que lembram segmentos de retas e elas estão representadas em variadas posições. Essas diferentes posições entre os segmentos de retas definem casos particulares que recebem denominações específicas. O primeiro deles é quando a gente tem dois segmentos paralelos. Então, quando a gente tem dois segmentos que não se encontram, estão lado a lado e não se encontram, nunca se cruzam em um ponto específico, nós dizemos que eles são segmentos paralelos. Olhem só esse exemplo aqui em vermelho. Eu tenho dois exemplos em vermelho, que são dois pares de lados, de segmentos que estão lado a lado, e que nunca vão se encontrar. Se eu traçar uma reta por eles, eles nunca vão se cruzar em um ponto específico. E por isso, nós dizemos que eles são segmentos paralelos. Já quando nós temos dois segmentos que se cruzam em um ponto, ou seja, eles se encontram, então a gente diz que eles são segmentos concorrentes. Olhem aqui os dois exemplos em verde. Nos dois exemplos, os segmentos de reta se encontram em um ponto específico. Um caso particular de segmentos concorrentes é quando esses dois segmentos formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, exatamente no ponto onde eles se encontram. Lembrem que um ângulo de 90 graus é aquele que é definido por 1/4 de volta. Então, nesses dois exemplos aqui, nós temos segmentos concorrentes e exatamente no ponto onde eles se encontram, eles formam ângulos retos, ângulos de 90 graus. E por isso, nós dizemos que esses dois segmentos são perpendiculares. É possível encontrar essas representações de segmentos em alguns polígonos. Então, vamos ver aqui. Primeiro, nos triângulos. No primeiro exemplo, nós temos um triângulo amarelo, e esse triângulo amarelo, ele apresenta lados concorrentes e um par de lados perpendiculares. Então, olhem só, este lado aqui é perpendicular ao lado de baixo, ele forma um ângulo de 90 graus nesse vértice. E os outros pares são concorrentes, eles se encontram nos vértices desse triângulo. Como esse triângulo possui um ângulo de 90 graus em um dos vértices, a gente classifica ele, chama ele de triângulo retângulo, mas a gente vai estudar isso mais para frente. Já nesse triângulo em azul aqui, a gente não tem um ângulo reto em um dos vértices, por isso a gente não tem segmentos perpendiculares. A gente sabe também que esses segmentos não são paralelos, porque todos os segmentos se encontram nos vértices dos triângulos. Então, a gente diz que os pares de lados são concorrentes. Já nos quadriláteros, as diferentes representações dos segmentos indicam particularidades específicas, e por isso elas recebem diferentes denominações. Então, quando a gente tem um quadrilátero em que ele apresenta um par, apenas um par de lados paralelos, como nesse aqui em verde, olha só, o lado de cima é paralelo ao lado de baixo desse quadrilátero. Então, ele apresenta um par de lados paralelos. Os outros lados não são paralelos.
Quando isso acontece, a gente diz que esses quadriláteros são quadriláteros trapézios. Então, os quadriláteros trapézios apresentam um par de lados paralelos. No trapézio em laranja acontece a mesma coisa, ó. O lado de cima é paralelo ao lado de baixo. Outra definição é quando a gente tem quadriláteros paralelogramos. E os quadriláteros paralelogramos apresentam dois pares de lados paralelos. Então, olhem só o primeiro exemplo aqui. A gente tem o lado de cima paralelo ao lado de baixo e este lado aqui da esquerda paralelo ao lado da direita. Eu tenho dois pares de lados paralelos. Por isso, ele é definido como paralelogramo. Outros paralelogramos, além de terem dois pares de lados paralelos, apresentam outras características, que é o retângulo, o losango e o quadrado. Além dos dois pares de lados paralelos, o retângulo apresenta em cada um dos seus vértices ângulos de 90 graus. E a gente viu que, quando dois segmentos de reta formam um ângulo de 90 graus no ponto em que se encontram, então esses dois segmentos são perpendiculares. Então, olhem só, no retângulo a gente tem dois pares de lados paralelos, o lado de cima é paralelo ao lado de baixo e o lado da esquerda é paralelo ao lado da direita. E a gente também tem quatro pares de lados perpendiculares. O lado da esquerda forma um ângulo de 90 graus com o lado de cima. Então, esses dois segmentos são perpendiculares. Mesma coisa acontece o lado da esquerda com o lado de baixo. Eles formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, e por isso esses dois segmentos são perpendiculares. A mesma coisa acontece nos dois lados que formam os outros vértices. No losango, a gente não tem lados perpendiculares como no retângulo, a gente tem apenas dois pares de lados paralelos, então por isso ele também é classificado como um quadrilátero paralelogramo, só que a medida dos seus lados são iguais, então todos os seus lados possuem a mesma medida. Um quadrado é caracterizado por ter todas essas características que o retângulo possui e que o losango possui. Então, olha só, ele é um quadrilátero paralelogramo, o lado de cima é paralelo ao lado de baixo e o lado da esquerda é paralelo ao lado da direita. Ele possui nos quatro vértices um ângulo de 90 graus, então ele também possui, assim como no retângulo, ele possui quatro pares de lados perpendiculares. Por exemplo, o lado de cima é perpendicular ao lado da direita, forma um ângulo de 90 graus. E a mesma coisa acontece nos outros vértices. E ainda a característica do losango. Todos os seus lados possuem a mesma medida. Já nos poliedros, é possível encontrar segmentos em posições diferentes das que a gente viu até agora. Então, a gente encontra, sim, segmentos paralelos, a gente pode encontrar segmentos perpendiculares e também segmentos concorrentes, mas a gente ainda destaca outros segmentos, outra posição dos segmentos. Quando nós temos dois segmentos que não estão na mesma face, então eles não são paralelos e eles também não se encontram no mesmo vértice, nós dizemos que essas arestas são reversas. Então, olhem só essas duas arestas destacadas em amarelo aqui. Elas não estão na mesma face desse cubo e elas também, se a gente passar uma reta por elas, essas retas não vão se encontrar em um ponto específico. Então, nesse caso, nós dizemos que são retas reversas, ou segmentos de retas reversos. E aí o menino pergunta assim, será que eu consigo encontrar segmentos de reta reversas em um polígono?
Vamos partir do princípio que um polígono não tem várias faces como um poliedro. Então, já não temos como encontrar segmentos reversos, já que ele não respeita a definição que é dada aqui em cima. Se eu não tenho várias faces e as retas reversas precisam estar em faces diferentes, então em um polígono a gente não consegue encontrar retas reversas. Com base no que você estudou, então pratique o que você aprendeu realizando as questões propostas na plataforma Plural e jogando no programa Matifique. Bons estudos, se cuidem, estou com saudades. Abraço!